Segurança privada. Aula 1. Uso progressivo da força e equipamentos não letais. Uso progressivo da força e equipamentos não letais. O uso progressivo da força é uma tendência mundial que os órgãos de segurança procuram colocar em prática, pois minimiza os danos físicos no ser humano e os profissionais de segurança. Desempenhando atividades complementares à segurança público-privada, devem ter tais conhecimentos como requisito necessário ao correto emprego dos equipamentos não letais que tenham disponíveis. Conceitos e definições. Força é toda intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de autodecisão. Nível do uso da força é entendido desde a simples presença do profissional de segurança em uma intervenção até a utilização da arma de fogo em seu uso extremo, letal. Uso progressivo da força consiste na seleção adequada de opções de força pelo profissional de segurança em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. Na prática, será o escalonamento dos níveis de força conforme o grau de resistência ou reação do oponente. Legislação: Código de Conduta para Encarregados de Aplicação da Lei, CCEAL, Resolução 34/169, ONU 79, e Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo, PBU-FAF, 8º Congresso Cuba 90. São instrumentos internacionais importantes com o objetivo de proporcionar aos Estados-membros orientação quanto à conduta dos aplicadores da lei, buscando criar padrões das práticas de aplicação da lei de acordo com os direitos e liberdades humanas. Em suma, destaco os seguintes pontos: a necessidade de desenvolvimento de armas incapacitantes não letais para restringir a aplicação de meios capazes de causar morte ou ferimentos. O uso de armas de fogo com o intuito de atingir fins legítimos de aplicação da lei deve ser considerado uma medida extrema. Os aplicadores da lei não usarão as armas de fogo contra indivíduos, exceto em caso de legítima defesa de outrem contra ameaça iminente de morte ou ferimento grave, para impedir a perpetração de crime particularmente grave que envolva séria ameaça à vida, para efetuar a prisão de alguém que resista à autoridade ou para impedir a fuga de alguém que represente risco à vida. O agente deve ser moderado no uso da força e arma de fogo e agir proporcionalmente à gravidade do delito cometido e o objetivo legítimo a ser alcançado. Note-se que se deve interpretar todas as hipóteses acima como situações em que se expõe a vida ou a saúde de outras pessoas a grave perigo. O texto não autoriza nem sugere que se empregue arma de fogo contra alguém que resista passivamente à autoridade. O exemplo disto temos: um cidadão que se joga ao chão e se recusa a acompanhar ou se levantar, ou com suas ações não traz grave perigo a terceiros. Estas normas são normalmente relacionadas às atividades policiais, mas deve-se lembrar que a segurança privada é atividade complementar à segurança pública, de modo que muitas vezes os profissionais de segurança privada poderá se colocar na condição de encarregado da aplicação da lei. O Código Penal brasileiro contém justificativas ou causas de exclusão de antijuridicidade que amparam legalmente o uso da força. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: primeiro, em estado de necessidade; segundo, em legítima defesa; terceiro, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Assim sendo necessário o uso de força, nestas circunstâncias haverá amparo legal, desde que não exceda além do suficiente. Necessidade do uso da força. Princípios básicos quando você perceber a necessidade de usar a força para atender o objetivo legítimo da aplicação da lei e manutenção da ordem pública. E antes de qualquer iniciativa de ação, teremos que atentar para os seguintes questionamentos: o emprego da força é legal?
Já foram esgotadas todas as possibilidades preliminares? A aplicação da força é necessária? O nível de força a ser utilizado é proporcional ao nível de resistência oferecida? Você detém os meios materiais e os conhecimentos para empregar a técnica? O uso da força é conveniente no que diz respeito às consequências da ação ou omissão? O emprego da força é legal? O profissional de segurança privada deve amparar legalmente sua ação, devendo ter conhecimento da lei e estar preparado tecnicamente através da sua formação e dos treinamentos recebidos. A aplicação da força é necessária? Para responder essa indagação, precisamos identificar o objetivo a ser atingido, ou seja, se a ação atende aos limites considerados mínimos para que se torne justa e legal sua intervenção. Sugere-se ainda verificar se todas as opções estão sendo consideradas e se existem outros meios menos danosos para atingir o objetivo. O nível de força a ser utilizado é proporcional ao nível de resistência oferecida? Neste caso, está se verificando a proporcionalidade do uso da força e, caso não haja, estará caracterizado o abuso de poder. Jamais poderemos efetuar um tiro em uma pessoa se esta está apenas agredindo um caixa eletrônico que reteve seu dinheiro ou até mesmo cartão. Ainda que gere danos à instituição financeira e constitua um ato ilícito, é desproporcional efetuar disparos de arma de fogo para fazer cessar esta ação. Na maioria das vezes, só a presença do profissional de segurança privada já faz cessar ou até mesmo inibir a ação. O uso da força é conveniente? O aspecto referente à conveniência do uso da força diz respeito ao momento e ao local da intervenção. Exemplos de ações inconvenientes são o uso de arma de fogo em local de grande concentração de pessoas, bem como o acionamento de espargidores de agentes químicos gasosos em locais fechados. Ao responder essas perguntas, buscamos enquadrar a ação dentro desses princípios essenciais para o uso da força: legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. Elementos principais de ação. Os instrumentos incluem os tópicos disponíveis no currículo dos programas de treinamento da organização, tais como as armas e equipamentos disponíveis, os procedimentos, perspectivas comportamentais, dentre outros. As táticas incorporam os instrumentos, as estratégias consideradas necessárias e viáveis no contexto da iniciativa de repressão, ou seja, o profissional de segurança privada que fará uso dos instrumentos, espargidores, granadas químicas ou arma de choque, deverá se utilizar de táticas que lhe permitam um melhor desempenho, tais como: quando irá usar, em que direção irá usar, a que distância usar, em quem irá usar, qual a quantidade usar, qual o ambiente a ser usado, enfim, seria como se fosse um manual de uso desses equipamentos. Tudo isto para se obter um melhor resultado ou até mesmo para evitar excesso. O tempo é demonstrado pela presteza de resposta do profissional de segurança privada. As ações do indivíduo medidas em termos de instantaneidade e de necessidade, sempre que houver a necessidade de se fazer uma intervenção com o uso da força, principalmente em seu uso extremo, que é o uso letal de armas de fogo. Deve haver uma prioridade em termos de segurança. Em primeiro lugar, a segurança do público, em segundo lugar, a segurança pessoal e, em terceiro lugar, a do indivíduo suspeito ou agressor. Níveis de força progressiva. A divisão da força em níveis diferentes, de forma gradual e progressiva, apresentam em 5 alternativas adequadas do uso da força legal como formas de controle a serem utilizadas. Nível 1. Presença física. A mera presença do profissional de segurança privada uniformizado pode ser, na maioria dos casos, o bastante para conter um crime ou ainda prevenir um futuro crime, bem como evitar ações de pessoas mal intencionadas. Nível 2. Verbalização. Baseia-se na ampla variedade de habilidades de comunicação por parte do profissional de segurança privada, capitalizando a aceitação geral que a população tem da autoridade. Atenção! Este nível de força
pode e deve ser utilizado também em conjunto com todos os outros níveis de força. As palavras-chave na aplicação da lei serão negociação, mediação, persuasão e resolução de conflitos. Nível 3. Controle de contato ou controle de mãos livres. Trata-se do emprego de habilidades de contato físico por parte do profissional de segurança privada para atingir o controle da situação. Isto se dará quando se esgotarem as possibilidades de verbalização devido ao agravamento da atitude do contendor, indivíduo conflitante. Havendo a necessidade de dominar o suspeito fisicamente, utilize deste nível apenas as mãos livres, compreendendo-se de técnicas de mobilizações e condução. Nível 4. Técnicas de submissão. É o emprego da força suficiente para superar a resistência ativa do indivíduo, permanecendo o profissional de segurança privada em relação aos sinais de um comportamento mais agressivo que exige o uso de níveis superiores de resposta. Neste nível, podemos ser utilizados técnicas de mãos livres adequadas e agentes químicos. Atenção! Este nível de força pode e deve ser utilizado também em conjunto com todos os outros níveis de força. As palavras-chave na aplicação da lei serão negociação, mediação, persuasão e resolução de conflitos. Nível 5. Táticas defensivas não letais. Uma vez confrontado com as atitudes agressivas do indivíduo, ao profissional de segurança privada é justificado tomar medidas apropriadas para deter imediatamente a ação agressiva, bem como ganhar e manter o controle do indivíduo. Depois de alcançada a submissão, é o uso de todos os métodos não letais através de gases fortes, forçamento de articulações e uso de equipamentos de impacto. Aqui ainda se enquadram as situações de utilização das armas de fogo, desde que excluído os casos de disparo com intenção letal. Atenção! Este nível de força pode e deve ser utilizado também em conjunto com todos os outros níveis de força. As palavras-chave na aplicação da lei serão negociação, mediação, persuasão e resolução de conflitos. Nível 6. Força letal. Triângulo da força letal. É um modelo de tomada de decisão designado para desenvolver sua habilidade para responder a encontros de força, permanecendo dentro da legalidade e de parâmetros aceitáveis. Habilidade é a capacidade física do suspeito de causar dano ao profissional de segurança privada ou em outra pessoa inocente. Isto significa, em outras palavras, que o suspeito possui uma arma capaz de provocar morte ou lesão grave, como, por exemplo, uma arma de fogo ou uma faca. Também pode ser incluída a capacidade física através da arte marcial ou de força física, significativamente superior ao do profissional em segurança privada. Oportunidade diz respeito ao potencial do suspeito em usar sua habilidade para matar ou ferir gravemente. Esta oportunidade não existe se o suspeito está fora de alcance. Há um exemplo: um suspeito armado com uma faca tem habilidade para matar ou ferir seriamente, mas pode faltar oportunidade se você aumentar a distância. Atenção! Triângulo da força letal: habilidade, oportunidade, risco. Risco. Existe quando um suspeito toma vantagem de sua habilidade e oportunidade para colocar um profissional de segurança privada ou outra pessoa inocente em um iminente perigo físico. Uma situação onde um suspeito de roubo recusa-se a soltar a arma acuado após a perseguição a pé pode se constituir em risco. A utilização dos níveis de força, o profissional de segurança privada seleciona a opção de nível de força que mais se ajusta à resistência enfrentada. A progressão será avaliada e adequada ao tipo de ação do suspeito. Se um nível de força já adotado falha ou as circunstâncias mudam, o profissional de segurança privada pode e deve aumentar o nível de força utilizada de forma consciente e controlada. Portanto,
Para atuar em uma ocorrência em que seja necessário o uso da força, o profissional de segurança privada precisa estar equipado com opções que permitam ações nos diversos níveis de resposta. O resultado obtido dependerá do preparo do profissional de segurança privada e a disponibilidade desses equipamentos para uma boa escolha ao nível de força a ser utilizado, pois quanto maior o número de técnicas e equipamentos disponíveis aos profissionais de segurança privada, melhores serão as condições de escolha do nível de força a ser usado. Atenção! Triângulo da força letal: habilidade, oportunidade, risco. Utilização dos níveis de força. O profissional de segurança privada seleciona a opção de nível de força que mais se ajusta à resistência enfrentada. A progressão será avaliada e adequada ao tipo de ação do suspeito. Se o nível de força já adotado falha ou as circunstâncias mudam, o profissional de segurança privada pode e deve aumentar o nível de força utilizada de forma consciente e controlada. Portanto, para atuar em uma ocorrência em que seja necessário o uso da força, o profissional de segurança privada precisa estar equipado com as opções que permitam ações nos diversos níveis de resposta. O resultado obtido dependerá do preparo do profissional de segurança privada e a disponibilidade desses equipamentos para uma boa escolha ao nível de força a ser utilizado, pois quanto maior o número de técnicas e equipamentos disponíveis aos profissionais de segurança privada, melhores serão as condições de escolha. Logo abaixo encontramos algumas colocações: força letal e agressão letal, táticas defensivas não letais, agressão não letal, técnicas de submissão, resistência ativa, controle de contato, resistência passiva, verbalização, comparativo, presença ostensiva, normalidade. Profissional de segurança privada, no caso vigilante, suspeito. Videoaula criada para trabalho do curso de criação de videoaulas do Instituto Federal Rio Grande do Sul.